gostaria de saber se você já assistiu este filme aqui, Separados pelo Casamento. Tem uma cena que ilustra muito bem o que acontece com a maioria dos casais quando o casamento termina. Olha só, vamos acompanhar. Eu não sei como chegamos a esse ponto. Toda a nossa relação, eu me empenhei ao máximo por você, por nós. Eu arrumava, eu cozinhava, eu pegava suas coisas do chão, eu separava suas roupas como se você fosse uma criança. Eu te apoiei você, o seu trabalho. Se a gente marcava um jantar ou coisa assim, eu é que planejava tudo. Eu cuidava de tudo e nunca senti que você desse valor a isso. Nenhum valor. Eu acho que você não me dá valor. E tudo que eu queria é que você mostrasse que se importava. Por que você não disse isso pra mim? Gary, eu tentei. Eu tentei. Tá, mas nunca desse jeito. Você pode ter falado algumas coisas meio que dando indiretas, Brooke, mas eu não sou adivinho. Pois é, este é o problema clássico que acontece com a maioria dos casais que não se entende, que não consegue resolver o problema, que entra em crise e finalmente chega a um ponto em que não dá mais, como foi no caso do filme. Veja que ele disse, ela se abrindo ali em lágrimas, em prantos, para ele, dizendo tudo o que ela sentia, o que ela pensava, o que tinha acontecido, o que fez com que eles chegassem ao ponto, que ali foi o ponto final, essa conversa foi o ponto final do casamento deles. E então ele perguntou para ela, por que você nunca disse isso para mim antes? E ela disse, eu tentei. E ele falou, mas talvez você tenha tentado com indiretas, com outras coisas, mas não desse jeito que você está falando. E é isso que nós temos observado, não em filmes, mas na realidade, no nosso consultório, quando nós aconselhamos casais que chegam diante de nós e muitas vezes pela primeira vez ali diante de nós, a esposa ou o marido se sentindo seguro, né, com a nossa presença, pela primeira vez se abriu, muitas vezes em prantos também, e o cônjuge ouviu aquilo pela primeira vez e com surpresa perguntou, por que você nunca me disse isso antes? Sabe, o que acontece com os casais é que com o desgaste, com os conflitos que vão acontecendo toda vez que o casal interage e essa interação não é boa, não é positiva, o que vai acontecendo? Dentro do marido, da esposa, vai se fechando uma porta, aos pouquinhos. Imagine uma porta aberta, escancarada. Quando o casal se conhece, se casa, essa porta se abre. Eles se abrem um com o outro. Aí, quando o casal começa a ter problemas, as interações começam a ser conflitantes, difíceis, essa porta vai se fechando porque a pessoa vai fechando o coração. E ela vai dizendo assim, olha, eu não posso mais me abrir com o meu marido, porque ele não me entende. Eu não posso mais falar para minha esposa o que eu penso, o que eu acho, porque ela vai me atacar, ela vai me rebater, ela vai bater de frente. Então essa porta vai fechando, fechando, fechando. Na maioria dos casais, essa porta fica estreita, aberta somente de uma forma estreita, que só saem as coisas básicas ali, bom dia, tem o que para comer hoje, tem essa conta para pagar. Ali só flui o diálogo básico. E quando os problemas vêm, não tem mais abertura para falar, porque qualquer tentativa é embate. Então, o casal chega ao momento em que não dá mais. É por isso que nós fizemos essa pesquisa e concluímos e vamos trazer para você a resposta em duas partes. Primeiro o lado dos homens, depois o lado das mulheres, sobre este assunto aqui. 3 coisas que todo marido gostaria de dizer, mas não diz, que vai ser o tema da nossa palestra nesta quinta-feira. E na outra quinta-feira será a vez das mulheres. O que elas
tentam dizer, acham que estão dizendo, porque, como no filme, né, ele falou, talvez você tenha me dado indiretas, mas eu não entendi. A mulher, ela acha que está falando para o marido, mas o marido não está entendendo a mulher, porque homem e mulher se comunicam de formas diferentes. E você, mulher, gostaria de saber, quando você pergunta para o seu marido assim, qual a mulher que já não perguntou para o marido assim? Quando viu ele quietinho, caladinho, no cantinho, ela perguntou assim, o que você está pensando? E ele disse para você, nada. Não vale a pena falar, ou então, não estou pensando nada, deu uma desculpa. Você já se perguntou, ficou curiosa o que ele de fato está pensando e por que ele não fala para você o que ele está pensando? Então, você não pode perder a palestra desta quinta-feira. Seus olhos vão se abrir, você vai ficar surpresa, mas tudo vai ser para o melhor, para o bem. Até para os maridos, porque não vai ser você, marido, que vai estar falando, somos nós. Eu e a Cristiane vamos falar para sua esposa o que você tanto gostaria que ela ouvisse, mas ela não dá ouvidos, ou então você evita para não ter a Terceira Guerra Mundial, não é? Não perca às 20 horas, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Este é o tema da nossa palestra. Mulher, você sabia que seu marido não lhe diz tudo o que pensa? E se você tivesse a oportunidade de descobrir as 3 coisas que seu parceiro gostaria que você soubesse, mas que ele não tem coragem de contar para você? Você se surpreenderia ao saber o que ele pensa. Então, venha descobrir na próxima palestra da Terapia do Amor. Homem, esta será a sua oportunidade de conversar sobre isso com ela. Nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. A vida amorosa não é brincadeira. Enquanto muitos preferem desistir e jogar tudo para o alto, outros acreditam na felicidade da vida a 2. E para que isso aconteça, todas as semanas, milhares de pessoas buscam os conselhos da Cris e do Renato na Terapia do Amor. Hoje, eles formam um casal feliz, mas nem sempre foi assim. Quando Ana Lúcia chegou às palestras, estava separada e em depressão por causa do término de seu casamento anterior. Eu fui casada por 16 anos, tem 5 anos que eu sou separada e era um casamento muito conturbado. Eu era muito desprezada, havia muitas brigas, era praticamente viúva de marido vivo, que eu não podia contar muito com ele. Depois desse período, com 16 anos certinho, ele pediu divórcio. E eu não esperava. Eu fiquei 3 meses chorando muito, com depressão, não conseguia fazer mais nada. Trabalhava, mas trabalhava só por trabalhar. E achava que não ia conseguir me reerguer. Severino também chegou de um jeito parecido ao de Ana Lúcia. Eu venho de um casamento de 24 anos, que a esposa pediu a separação. E aí eu tentei relutar, até por causa da família, né? Porque família é tudo, né? Em momentos diferentes, mas na mesma situação, Ana Lúcia e Severino atingiram o fundo do poço. Foi quando resolveram procurar a Terapia do Amor. E quem diria, além de terem suas vidas transformadas, se conheceram nas palestras. A Terapia do Amor, para nós, né, coração, é tudo. Porque você aprende que sem as palestras, você não consegue manter um relacionamento. E muito menos um casamento. O passado pode ficar lá como referência, como nós falamos aqui. Passado é referência. Você olha para o passado e fala assim, tá vendo? Olha, é isso que eu nunca mais vou fazer. É isso que eu nunca mais quero na minha vida. Só isso. Só serve para isso. Para mais nada. Não adianta você querer ficar pensando no passado, ficar pensando, mas se eu tivesse feito isso, isso aí não vai adiantar. A gente tem que olhar para frente. Hoje o meu casamento é um casamento que eu sempre sonhei ter. Que romântico. É coração. É
Emerson chegou à terapia do amor com o coração bastante machucado. Antes de chegar aqui, eu saí de um relacionamento de 7 anos, que me machucou muito. Quando eu cheguei na terapia, eu estava bem pior, eu não tinha vontade de fazer nada. O meu propósito era ter essa pessoa de volta, a todo custo, queria, de qualquer forma. E chorei muito aqui dentro. Mas, com os ensinamentos, pouco a pouco foi retomando a vida e recuperando o seu bem-estar. Essa palestra me ajudou bastante e por mais que se tenha psicólogo, que eu precisei procurar um psicólogo, lá fora eu duvido que tenha alguém, pode ser sem querer desmerecer psicólogos, mas eu duvido que tenha alguém que tenha essa intimidade, que tenha esse conhecimento para ministrar, para falar com um casal. Quem olha para frente, quem tem visão, sempre crê que tem um caminho. Sempre crê que dá para andar para frente, sair, deixar o passado atrás. E quanto mais você continuar andando, mais longe você vai ficar daquele passado. Quem crê dessa forma inteligente, olha para frente e não fica parado. Agora, preste atenção na história de Cláudia. Quando eu era criança, eu sofri um abuso e isso me trouxe muitos traumas. Eu olhava para as outras meninas e falava, poxa, elas são felizes e eu não. Eu ficava perguntando por que eu sofri aquilo. Esses pensamentos tomaram um outro rumo assim que ela começou a frequentar a terapia do amor. Uma palavra que o Renato deu, falou que eu tenho que aprender a me amar, que eu não sabia me amar, não sabia me cuidar. E eu comecei a fazer isso por mim, não pelos outros, por mim. Hoje eu sei que eu posso, os pensamentos negativos de que eu era fracassada, de que eu ia sofrer, foi tirado e hoje deu os pensamentos certos, né, os pensamentos positivos que foram entrando. E hoje eu já me vejo totalmente diferente. Laísa e Felipe buscaram as palestras para tentar arrumar o que não dava certo em seu relacionamento. A gente namora já há 10 anos. A gente começou a namorar, éramos crianças ainda. Então, não tinha maturidade, né? Foi muito difícil. Mesmo depois que crescemos, as brigas continuaram, as brigas eram intensas, ciúmes excessivos, tanto da minha parte, mais da minha parte do que da dele, mas também tinha a falta de demonstração de carinho da parte dele, tinha a falta de atenção, ele só pensava em trabalho, então as brigas eram excessivas e sempre baseadas nisso, no meu ciúme e na falta de atenção e carinho dele, demonstração de carinho. Ela às vezes mandava WhatsApp pra mim e eu, muito ocupado com essa questão profissional, a gente sempre foi muito focado no profissionalismo, né? A gente começou a namorar cedo, mas a gente foi muito focado, então eu era extremo. Então às vezes eu deixava de responder ela para responder outras pessoas também e isso já gerava um grande transtorno. Após as palestras, mesmo depois de tantos anos juntos, ambos conseguiram reconhecer seus erros, melhorar o que era preciso e reerguer o namoro. A gente tá em paz, a gente tem 10 anos de relacionamento, mas parece que a gente tá 2 semanas juntos. Todo dia é uma demonstração de carinho muito, muito boa, muito gostosa, né? E essa preocupação que a gente tem com o casamento hoje. A gente quer muito casar, a gente quer tudo certinho. Venha você também reconstruir a sua vida amorosa. Acredite no amor inteligente e seja feliz de verdade. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Esta palestra muda casais, transforma casamentos e muda pessoas. Hoje nós vamos conhecer aqui mais um casal que passou por uma história incrível, que foi restaurada através da terapia do amor. Quero dar as boas-vindas aqui ao Romeu e Noêmia. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos. Eu queria saber, vocês estavam me falando que aos 22 anos de casamento, decidiram que não dava mais. Como que um casamento de 22 anos acaba? Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu foi, ao longo de 22 anos, vão acontecendo coisas que muitas vezes você não fala, você guarda. E num dia aconteceu um problema muito pequeno, que não era nada. E esse problema fez com que a gente brigasse muito sério,
né? Eu fiquei muito nervosa, ele também ficou muito nervoso. Um problema que, assim, se você visse, não tinha motivo para separação. Só que há 22 anos existiam problemas que a gente não tinha resolvido. Qual foi o estopim? Não sei se vocês se importam de falar a razão dessa briga boba que culminou na separação. Foi uma dívida que nós tínhamos e que calhou de pagar uma e não pagou a outra. E aí, por causa desse problema, deu uma briga que deu a separação. Foi estopim para tudo. Foi o estopim que ali vocês derramaram, imagino que estava aqui dentro, né? O tanque estava cheio. Tudo. Derramaram. Foi tão sério que vocês decidiram. Quem decidiu que não dava mais? Como é que foi? Você decidiu. É que, assim, nós nos casamos muito cedo, com 18 anos. Então, nos conhecemos rápido, casamos rápido, tive filho rápido. Então, a gente não teve um casamento. A gente já começou com filho e família. Então, foram acontecendo coisas que acabou desgastando. E eu, naquele dia, parece que eu estava com... O balde estava cheio. E estava faltando só aquela gota. Aí eu decidi, não dá mais, não quero mais. E eu realmente eu não queria mais. Eu não tinha mais força para lutar, eu não queria mais aquilo para minha vida. No seu caso, Romeu, o que acumulava dentro de você assim que derramou eventualmente? Vem que desses 22 anos, a gente viveu uma mentira, né? Um casamento com muita briga, era só fachada esse casamento. Esse casamento tinha muita briga, que a gente colocava os filhos em primeiro lugar, isso era um dos meus erros, né? Que sempre para mim era primeiro meus filhos. Eu era muito grosso, estúpido. Então nessa sequência de erros, nesses 22 anos, acabou estourando nesse dia que a gente brigou. Foi quando a gente acabou brigando, que eu peguei e dei um murro na mesa, né? Foi quando meus filhos se revoltaram contra eu nessa hora, foi aí que eu falei, acabou meu casamento. E os filhos estavam presentes nessa briga? Estavam presentes. Então, e aí tomaram o lado da mãe? Foi o lado da mãe, né? E nessa parte ali eu olhei pro lado e falei, acabou meu casamento. Porque minha família já não tinha mais. Ela mandou você embora? Isso. Como é que foi? Ela falou, não, vou ter que sair. Eu peguei e saí e fui morar no restaurante. Aí depois de um tempo eu peguei e fui morar de favor na minha mãe. Para você, então, tinha acabado? Tinha acabado, meu casamento tinha acabado. E para você também era isso que você pensava? Então, não era o que eu queria, mas era o que naquele momento, para mim, era a melhor coisa a se fazer. Com essa briga, um lado dele que eu nunca tinha visto foi aquele agressivo. E como nós temos 4 filhos, então estavam todos os filhos presentes. Então os filhos também viu esse lado agressivo que também não tinha visto. E naquela hora eu sempre falava, se acontecer agressão eu separo. Não chegou a acontecer, mas na minha cabeça aquilo ia acontecer naquele dia. Então eu decidi separar e falei para ele, você vai embora, pode ir embora, não quero mais você aqui. E ele foi embora. E aí os filhos também ficaram todos revoltados, que assim, foi uma cena muito feia, né? Então tinha os filhos maiores, a menininha pequenininha, e eu também tenho minha parcela de culpa porque eu instiguei isso, né? Eu queria uma solução, né? E eu sempre cobrava dele que ele tinha que mudar. Eu falava, você tem que mudar, senão vamos nos separar. Isso foi falado durante os últimos 3 anos, era falado muitas vezes. Eu falava, se não mudar, eu vou separar de você. Mas o que você queria que ele mudasse? A grosseria, a forma que ele me tratava. Então, assim, tudo vinha em primeiro lugar, menos eu. Os filhos era tudo, eu não era nada. Então, automaticamente, eu, para chamar atenção, eu queria mandar, eu queria dar ordem, eu queria que fosse do meu jeito, para poder ter atenção. E eu não tinha essa atenção, né? Nesse dia, foi uma das palavras que eu me lembro, que eu falei para ele, que eu me casei grávida. E eu perguntei para ele nesse dia, você casou comigo porque eu estava grávida ou porque você me amava? Adivinha a resposta? Porque eu estava grávida. Então, tudo isso foi acumulando e guardando. Nesse dia foi fatal. Aí, eu não queria mais, mas assim, eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Eu mandei ele embora, eu não queria mais vê-lo na minha frente, mas eu sabia que tinha alguma coisa que estava balançada ali. Eu não sabia como agir. Eu imagino, vocês têm 4 filhos, é isso? 4 filhos. Quer dizer, é uma família, você não joga assim pela janela, né? Não é uma coisa que você diz assim, ó, acabou, vira a página. Não é tão simples como parece, que as pessoas dizem. Mas, no seu caso, você disse que fazia de tudo para chamar atenção, que ele dava atenção aos filhos, tudo vinha primeiro e tal. Como que na prática você fazia isso para tentar chamar atenção? Como se eu tivesse lá uma câmera na sua casa, o que eu ia ver? Eu queria mandar... Na verdade, eu queria tomar o domínio de tudo, né? Eu queria que ele visse que eu era... um exemplo, nas contas. Eu queria tomar conta das contas para mostrar para ele que eu era importante, que ele precisava de mim. Dos filhos, eu dava uma palavra porque eu achava que ele ia concordar e não concordava. Então, sempre eu ia do contra para tentar
fazer com que ele visse para mim. E não acontecia isso. Eu sempre falava, não, eu vou fazer isso. Aí, se ele não concordava, eu fazia de propósito, porque eu achava que com aquilo ele ia chegar até mim, me dar atenção, falar comigo. Quer dizer, você sentia a necessidade de provar o seu valor. Exatamente. A sua importância ali na casa. Exatamente. E isso de uma forma agressiva. Até com os filhos, né? Porque eu acabava querendo mostrar para ele que eu dominava, né, a educação dos filhos para chamar a atenção dele. E era o contrário, né? Isso é o que você entende hoje. Na altura, você não entendia isso. Não. Eu achava que... na verdade, eu colocava na minha cabeça que eu fazia tudo sozinha, né? Como ele não me dava atenção, ele era grosso. Às vezes a gente ia conversar, era televisão o dia inteiro, né? Nunca... A Noêmia era o último lugar. Nunca tinha lugar para a Noêmia. E automaticamente eu agia dessa forma, mas eu não via. Eu achava que eu estava certa. Né? Então, eu achava que eu tinha razão. Agora, Noêmia, me desculpe, assim, eu estou vendo vocês agora pela primeira vez, então eu só posso contar com as primeiras impressões. Mas na primeira impressão que eu tenho é que você é muito mais abrasiva no falar do que ele. Sim. Como assim ele era grosso? Você também era grossa? Você também respondia à altura, no caso? Eu puxava, né? É aquele negócio, vai falando. Porque ele até... ele é calado. Então eu esperava que ele reagisse ao que eu falava. Então eu falava uma, falava duas. E quando chegava na 15ª vez, eu já era grossa. Então aí é onde que eu conseguia mexer com o pior dele. E eu tinha o pior. Sempre eu tinha o pior porque eu mexia com isso. Então eu falava muito. Né? Sim. E ele sempre foi de falar menos. E aí é onde que as brigas vinham, porque quando ele dava um grito, aí eu murchava, mas eu ficava revoltada. Né? Então foi o falar muito, ouvir pouco foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, você não tinha ideia, havia erros dos dois lados, como sempre, mas você não tinha ideia como lidar com isso, tentou lidar da sua forma e só piorou. Né? Acabou explodindo, tirando dele o pior, porque o homem normalmente é assim, o homem quando o tanque dele enche, ele se torna agressivo. Né? Ou ele desaparece, vai embora, ou antes de desaparecer, ele dá uma explosão e aí vai embora. Então, o que aconteceu no caso de vocês? Vocês se separaram, isso foi o ano passado? Isso. Foi, em julho do ano passado. Então, aí você foi morar na casa da sua mãe, primeiro no seu restaurante, depois na casa da sua mãe. Aí, o que aconteceu? Vocês ficaram quanto tempo separados? Foi 11 meses. 11 meses. O que aconteceu nesses 11 meses? Esses 11 meses eu tentei recomeçar. Para mim, o casamento tinha acabado. Recomeçar com outra pessoa? Outra pessoa queria fazer academia, queria emagrecer, queria recomeçar do zero. Para mim, a minha cabeça tinha acabado minha família, porque meus filhos, quando nessa briga, meus filhos se afastaram de mim. Quanto mais eles se afastavam de mim, mais eu queria recomeçar. Eu não tinha atenção deles. Eu passava mensagem, ele não respondia. Entendeu? Eles viraram totalmente as costas para mim nesse momento. E você chegou a conhecer outras pessoas? Cheguei a conhecer. Pensando mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, o casamento para mim tinha acabado. Quer dizer, você pensou em fazer academia, assim, tipo assim, eu vou entrar em forma para atrair outra mulher. Quero recomeçar, preciso achar alguém. Essa era a minha cabeça. Meu casamento tinha acabado realmente, eu tinha colocado um ponto final. É engraçado como as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa depois que o casamento acaba. Exatamente. Pois é. E no seu caso, você tinha esperança de voltar ou você também achava que... Os primeiros meses, não. Eu estava muito revoltada, muito magoada, que foi assim... A gente pensa em separação, mas a gente imagina que a pessoa vai voltar no dia seguinte, né? E não voltou. E aí eu comecei a pensar, né? O que eu ia fazer? Eu estava com 4 filhos e o pior de tudo isso, Renato, que a vida, quando você se separa, desmonta tudo. São 22 anos. Exato. O que você tinha passa a não ter mais, porque você tem que dividir. Filho, o que você fala já não tem tanto peso, porque se eles tinham um problema com o pai, imagine com a mãe, né? Então, assim, começou a dar cabeçada. Eu, dentro de casa com os 4 filhos, não sabia como agir. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? E eu estava buscando alguma coisa para fazer essa mudança em mim, mas eu não conseguia. Você disse que uma vez você veio contar uma história num depoimento sobre família, com respeito aos seus filhos, que você estava vindo às palestras de pais e filhos, etc., e começou a melhorar a questão familiar com os filhos. E que eu falei uma coisa que te despertou naquele dia, sem nem saber, eu não sabia a sua condição conjugal. Qual foi essa coisa que te despertou para o problema? Então, como eu falei, eu tinha esse perfil de mandona, né? Aí o senhor me falou, o marido foi embora porque a senhora queria mandar nele, né?
Ninguém nunca tinha me falado isso. Eu sabia que eu tinha erros, mas aquilo ali acendeu uma luz que eu falei, é verdade. Uma palavra que foi falada que realmente eu queria mandar nele. Ele tinha todos os defeitos, mas eu queria mandar. Eu queria ter ele sob meu domínio. Como ele não me dava atenção, eu achava que eu mandando, eu segurando ele, eu ia ter ele para mim. E foi isso que me despertou. Ali caiu a ficha. Caiu a ficha. Você estava falando como você era uma mãe mandona e falou que o casamento tinha acabado. Sim. E eu falei, então, como um rebate ali. Foi. É porque você queria também mandar no seu marido. Exatamente, exatamente. Aí despertou. Aí o que você fez? Aí você veio para a palestra, a terapia. Então, eu via, as pessoas falavam da palestra, mas eu tinha um pouco de, receio. Eu achava que estava tudo bem, né? Vivendo aquele casamento na força... Né, briga hoje, amanhã tá bem, mas eram 22 anos, eu achava que estava segura. E eu comecei a vir nas palestras. Nas palestras era falar do quê? Cuidar primeiro de você. E eu, nesses 22 anos, a última coisa que fiz foi cuidar de mim. Então, sempre eu pensava nele. Tudo que eu pensava era para mudar ele, para fazer para ele. E eu não. E eu acabei ficando. Tanto é que eu agi totalmente errado para poder conseguir o errado, né? Porque eu não consegui nada no casamento que me trouxesse felicidade. E aí eu comecei a participar. E aí as palavras que foram faladas na palestra é o quê? Para você mudar, para você ser uma pessoa melhor. Não para o outro, mas para você. Porque se você quer uma pessoa melhor, você tem que ser melhor. Alguém vai querer você, mas você tem que ser o melhor para outra pessoa. E depois que você veio à palestra, passou um tempo, você foi conversar com o Romeu novamente. E você disse que nesse primeiro encontro, depois de não sei quanto tempo... Depois de 11 meses. Depois de 11 meses. Você não tinha visto ela por 11 meses. O que você encontrou na Noêmia? Eu ia, no restaurante para ver meus filhos, mas eu via uma outra pessoa. Não chegava nem a conversar. Ele estava num jeito que a gente não tinha nem como conversar. O ódio estava muito forte entre os dois. Aí, nesse dia que ela me chamou para te conversar, quando eu estou no jardim, ali eu vi uma outra mulher. Não foi aquela mulher que eu vivi 22 anos. Foi isso aí que me fez ir para terapia. Quer dizer, se deu jeito nela, tem jeito para mim. Né? Essa terapia é boa. Foi ali que restaurou o casamento de vocês. Ali. Foi o começo do restaurante. Quer dizer, não quero dizer que foi naquele dia, mas você veio para a palestra primeiro, porque você condicionou para ele, para a gente continuar. Você tem que vir aprender o que eu estou aprendendo. Exatamente. Eu falei, eu assisti uma palestra e à noite eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, preciso falar com você. E a nossa filha menor, já tinha 6 meses que não via ele. Eu falei, preciso falar com você. Para ver a pequena? Eu falei, não, eu preciso falar com você. E aí eu sentei com ele e falei, eu estou buscando, estou melhorando. E se você quiser melhorar comigo, nós vamos lutar juntos. Mas se você não quiser também, eu vou lutar por mim mesma, né? E ele pegou, de primeiro momento ele resistiu um pouquinho. Ele não quis. Aí ele foi embora, e no outro dia a gente começou a se falar. Eu falei, você busca daí que eu busco daqui. Faz a palestra daí. E ele começou a fazer. Aí ele me mandava foto que estava lá. Eu falei, tá melhorando, tá começando a melhorar. Quer dizer, hoje vocês estão restaurados desde... abril, março, né? Final de março. Então aí há mais ou menos 8 meses vocês estão de volta, depois de 11 meses separados e sem se falar. Quer dizer, veja só, você que está em casa, preste atenção. Talvez você tenha esse mesmo problema aí, onde o seu casamento você acha que já acabou. Você já entregou os pontos, você já talvez assinou o divórcio, mas dentro de você tem uma esperança. Você, homem, você já tentou namorar outras mulheres, já saiu com uma, já saiu com outra, você já saiu com um, saiu com outro. E você quer recomeçar a sua vida, mas ao mesmo tempo você pensa, será que não tem jeito? Olha só a história do Romeu e da Noêmia. Se há uma gota de esperança dentro de você para restaurar o seu casamento, mesmo que o outro não queira. Veja, a Noêmia veio primeiro e sozinha. Então, se você quiser isso, nós vamos ajudá-lo. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, eu espero por você às 8 horas da noite. Venha fazer essa prova, esse desafio. Eu desafio você a vir fazer essa prova. E você vai ver o que vai acontecer. Muito em breve você vai estar aqui dando a sua história da terapia do amor. Aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, nós esperamos por você. Mulher, você sabia que seu marido não lhe diz tudo o que pensa?
se você tivesse a oportunidade de descobrir as 3 coisas que seu parceiro gostaria que você soubesse, mas que ele não tem coragem de contar para você? Você se surpreenderia ao saber o que ele pensa. Então, venha descobrir na próxima palestra da Terapia do Amor. Homem, esta será a sua oportunidade de conversar sobre isso com ela. Nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Este será o tema da nossa palestra nesta quinta-feira. E eu creio que a história aqui da Noêmia e do Romeu ilustra muito bem esse problema entre os casais, porque em uma briga, aos 22 anos de casados, eles explodiram de tal forma, derramaram de tal forma o que estava aqui dentro, que acabou o casamento. Eu não sei se vocês se identificam com esse tema, o parceiro que não ouve, o parceiro que não fala, não fala tudo o que pensa, porque nós temos visto que este é um problema. Quando derrama, quando fala, aí acabou o casamento. Exatamente. Aconteceu com vocês? Aconteceu com a gente. Na verdade, é clássico, né? Isso que aconteceu com a gente. Porque, assim, eu falei 22 anos, ele ouviu 22 anos. E, num dia, ele falou. Né? Daquela maneira educada, né? Outro de ser que ele era. A questão é que você acha que ele ouviu por 22 anos, mas você falava uma coisa e ele ouvia outra, com certeza. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Então, assim, a gente fala muito e desses 10 palavras, eu acredito que meia, né, ele ouvia. E aí, aonde que eu falava muito e guardava também, que eu ficava esperando o retorno. E ele ouvia e ele esperava que eu fizesse alguma coisa também, só que eu só falava. No seu caso, Romeu, você achava que não tinha abertura, você escolhia, porque a gente acha assim, muitos casos de homens que pensam assim, é melhor deixar quieto, melhor não falar nada, porque se eu falar... Eu estava falando aqui no início do programa que é mais ou menos assim, imagina uma porta aberta, né? O casamento começa normalmente com uma porta aberta. Aí, com as interações negativas que o casal vai tendo nas conversas, nos diálogos, essa porta vai fechando, né? Vai diminuindo o diálogo. Aí até chegar um ponto que fica só passa o básico. Bom dia, tem comida e hoje. Às vezes nem isso. Qual conta para pagar? No caso de vocês, foi até uma conta que deu um problema. Deu estouro em tudo. Vai fechando, porque as pessoas pensam assim, é melhor não falar, porque se eu falar vai explodir. No seu caso, era mais ou menos isso? Acho que eu cheguei no ponto de ignorar. Eu estava ignorando mesmo. Falava, não escutava mais nada. Eu não cheguei nesse ponto, eu acho que eu estava assim. E por que, no caso? Você chegou a esse ponto depois de que ponto? Qual foi o... Durante esses 22 anos, a gente sempre teve as brigas, né? Que a gente ia brigando, ia empurrando com a barriga. Era um casamento de aparência. Aí chegou uma época na vida que eu acho que eu coloquei meus filhos na frente de tudo. Então, para mim, não importava se ela estava brigando, se ela estava falando bem ou não. O que os meus filhos falavam é o que importava. E o gozado disso aí, engraçado, é que o primeiro a me afastar na briga foi o filho. Você vê como a gente está errado e não percebe. A parceira que vai estar do lado da gente é a pessoa que eu estava ignorando e eu não estava escutando. Quer dizer, o seu foco ali de atenção acabou não tendo retorno na hora que você mais precisava, se tornou contra você também. Exatamente. E aí você então chegou ao ponto de indiferença porque você chegou a concluir que não adiantava falar, talvez. Não, é indiferente, eu cheguei nesse ponto. E aí você pensava, você tinha a questão de pensar, o que passa na cabeça dele, por que ele não fala? Na realidade eu ficava... Porque assim, quando você casa, você quer uma pessoa que divida tudo, né? Os bons momentos, os maus momentos. E quando você não tem isso, você começa a falar, meu Deus, o que eu fiz? Aí passa 1 ano, 2 anos, aí vem filhos, aí você dá atenção pro filho. Aí você começa a ver que você não tem um companheiro, você tem filhos. E uma pessoa que você tenta chamar atenção e não consegue. Então, o que acontecia comigo, que assim, eu comecei a ver, ele não gosta de mim. Aí você começa a pôr na sua cabeça, ele está comigo por causa dos filhos. E uma palavra que ele falava já me mostrava exatamente o que eu pensava. Então, como eu falava demais, ele falava de menos, uma palavra já ligava uma coisa na outra. Falava, pois é,
está comigo não é como no início do casamento ele falou que casou porque eu estava grávida. Então, os 22 anos eu achei que ele estava comigo devido aos filhos. E são palavras, geralmente, que ferem, né, muito, que machucam. Ou a falta da palavra ou a palavra errada. Exatamente. Né? É um desses dois problemas, normalmente, que matam o casamento. Fala o que não devia, ou então não fala o que devia falar. Exatamente. Então, aí o casamento acaba. Então, no seu caso, Romeu, você disse que quando viu a Noêmia, depois da palestra, que ela era uma outra mulher, não era mais aquela mulher dos 22 anos, você começou a vir às palestras até separado dela. Separado dela. Como ela priorizou ela mesma, você priorizou você. Isso. E aí, o que foi acontecendo dentro de você para mudar o seu interior? Bem, primeira coisa, quando a primeira palestra que eu fui, já não conseguia mais fazer mais nada, eu só conseguia pensar neles. Em voltar. E naquela mudança ali, que eu vi ela quando a gente conversou no jardim, que eu fui na palestra, que eu entendi que era eu que tinha que mudar. Do mesmo jeito que ela mudou, a partir daquele ponto ali, para mim não tinha mais como viver longe deles. Tinha que voltar, o casamento tinha que ser restaurado. Acho que nesse ponto restaurou meu casamento ali. Mas ainda você não voltou imediatamente? Não. Você entendeu que tinha que priorizar você? Eu tinha que mudar. Daí eu comecei a vir às palestras, daí eu comecei a mudar. Foi quando ela viu a minha mudança e a gente acabou voltando de novo. E de lá para cá, são 8 meses de volta. 22 anos de problema, 11 anos de separação, 8 meses de volta. O que está diferente? O que mudou? Tudo. Tudo. Porque hoje, por exemplo, eu sei a hora de falar. Porque, assim, problemas vão continuar. Né? A vida do casal, ela tem problemas. Só que a gente sabe o momento de falar, sabe o momento de ouvir e aprende o quê? Que o casal ele tem que estar unido para combater os problemas que vão vir. Ainda mais quando você tem filhos. Né? Por mais obedientes que sejam, sempre aparece um problema ou outro. Então, o problema que eu tinha antes era justamente esse. A gente brigava devido a filho. Então, hoje não. Hoje a gente senta os dois, sempre é eu e ele. Não tem outra pessoa. É o casal. Senta, conversa e chega numa decisão. Então, assim, o que mudou foi a forma que ele me trata hoje. Né? Eu falo que de 22 anos de casada, hoje eu ainda estou em lua de mel, porque meu casamento foi agora em outubro. Então a gente voltou. Na verdade, o casamento que eu sonhei com 18 anos eu tenho agora. Porque mudou totalmente. Ele é outro homem. Então a mudança foi que você colocou a sua esposa no lugar que ela deveria estar? Exatamente. No primeiro lugar. No primeiro lugar. Como é que você fez isso na prática? O que mudou no dia a dia, assim, para você passar isso para ela? Bem, deixa eu ver como eu consigo explicar isso, né? É em cada detalhe, né? Eu tinha o costume de, quando eu acordar, qualquer coisa eu pensava nos meus filhos, eu ia comprar alguma coisa para os meus filhos. Agora, quando eu acordo de manhã, eu já penso nela. O que eu vou fazer para agradar ela? É assim o dia todo. Eu faço qualquer forma, eu fico pensando, olho para ela, alguma forma eu estou agradando ela. Então, ela, para mim, hoje é em primeiro lugar. E hoje você percebe isso? Sim. O que você vê de diferente na prática? Tudo, né? É um exemplo, que nem ele falou. Ao levantar, a gente estava numa situação que a gente ficou, eu acho que 1 ano, né, moça? Sem dar um beijo. A gente não se falava direito, porque tudo que falava brigava, então não ficava perto. Então, hoje, para sair, coisa que eu queria quando namorava, hoje a gente sai de mão dada e não consegue ficar um longe do outro. E ele está mostrando isso para mim. E automaticamente ele tem um retorno que eu vejo nele o homem da minha vida hoje, que eu não via antes. Então, assim, nos pequenos gestos dele, levantar de manhã, lembrar que eu estou ali do lado dele, até o cobertor, quando é uma coisa boba, mas quando ele coloca, tá frio, aquilo ali para mim é tudo. Coisa que eu nunca tinha tido antes. Agora, o que muitos pais e mães não entendem é exatamente isso, que o que os filhos mais precisam é que os pais vivam bem, que os pais tenham um bom casamento. Né? Mais do que boa escola, dinheiro, tal, conforto, que é importante, mas não substitui isso. É uma riqueza inestimável. Qual é o impacto que o casamento de vocês agora está tendo nos filhos de vocês? Como é que está? Agora os filhos, na verdade, assim, eles têm um exemplo de casamento em casa hoje. Até a minha pequenininha de 4 anos, ela fala, eu quero crescer, casar, ser que nem a mamãe e o papai. Então, assim, há um ano e pouco atrás, ela jamais ia querer casar. Então, assim, com o casamento que ela tinha de exemplo. Então, hoje, a família, ela está perfeita. Isso só dependia
exclusivamente eu e ele. Então, hoje, os filhos veem um casamento de verdade e eles desejam ter um casamento também. Porque eles sabem que ali... E assim, a gente se dá muito bem. Nesses 8 meses, é incrível. Parece, falando, ninguém acredita, mas a gente não briga. É amor mesmo. É uma coisa que... O que a gente não teve em 22 anos, a gente está tendo em 8 meses. 8 meses. Então, a gente consegue ter e a gente gosta de ficar junto. A gente trabalha junto, né? Então, assim, se falasse isso há 2 anos atrás, eu falasse, imagina, nunca na vida. Hoje a gente passa 24 horas por dia junto e ele ainda fala, nossa, queria ficar mais tempo com você, porque às vezes você tem que atender um cliente e tal. E tá lua de mel. Love. Agora, eu tô aqui pensando, vocês falando isso agora, eu tô pensando assim, e você resistia à terapia do amor. Muito. Você sabia da palestra e achava que não precisava, Muito. com um casamento horrível. Eu achava que... Eu fazia tudo pela minha vida, menos nessa área. Eu achava que era perder tempo, porque não ia resolver nada. E era uma coisa tão... Sabe aquela... Eu não ia. Eu às vezes passava na frente, olhava, não vou, não preciso. Quer dizer, a gente se engana, né? A gente quer se enganar que não precisa. Mas hoje, mais do que nunca, a gente estando tão bem como estamos, a gente precisa ainda mais. E hoje vocês priorizam a terapia do amor, mesmo já estando bem. Sim, o restaurante fecha ele e vai embora, vai para a terapia. Porque se quebrar o casamento... Nada segura. É verdade, porque vocês desmoronaram financeiramente, emocionalmente, os filhos, tudo. Quando o casamento acabou. E as pessoas precisam entender isso. A vida amorosa é base da vida. Se a vida amorosa está ruim, então você pode tentar escorar a vida com outras coisas. Colocar o trabalho, colocar filho, colocar alguma coisa para escorar ali a sua vida. Mas é como qualquer coisa que está escorada. Está insegura, está arriscada a cair a qualquer momento, se já não caiu. Então, talvez é o que está acontecendo com você, que está assistindo agora, que também tem essa resistência à terapia do amor. Você tem a resistência à palestra, você assiste o programa, você gosta, você vê as histórias e tal, mas dentro de você, alguma coisa diz assim, não vai adiantar. Eu vou lá, vai adiantar o quê? Minha vida, olha a minha vida, olha o meu casamento, olha o meu marido. Olha a minha história, olha a minha situação, olha a minha idade, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Você só consegue olhar os porquê nãos. Você só consegue olhar o que está errado, as dificuldades. Você não consegue olhar o que a gente está apresentando para você aqui no programa, como a Noêmia e o Romeu. Você não consegue enxergar que se o caso deles teve solução, que o seu também pode ter solução, você não consegue enxergar isso. Então, há uma resistência dentro de você e provavelmente essa resistência aí, que você tem à terapia do amor, é o maior sinal de que você precisa vir. Se você tem essa resistência, ela é o maior sinal de que você precisa vir. Você precisa vencer isso. E todo dia que você espera, toda semana que você adia essa decisão, é mais aprofundar-se no problema, é mais afundar na situação. Então, o que você vai fazer? Você pode tomar essa decisão e já nesta quinta-feira começar a mudança na sua vida. Por que você não decide agora? Anota o endereço, anota o horário e faça planos para estar com a gente aqui no Templo de Salomão. São 3 horários, 10 horas da manhã a primeira palestra, 15 horas a segunda, com o Cucato e com a Cíntia, de manhã e de tarde. E à noite, às 20 horas, eu estou aqui com a Cristiane no Templo de Salomão. E onde você estiver assistindo isso, fora de São Paulo, Pará, Bahia, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, qualquer estado, cidade desse país, você tem uma localidade da terapia do amor perto de você. Basta você tomar essa decisão, ok? Veja aí o telefone 011 3573 3535. Se você quiser ligar agora para mais endereços, para desabafar, para pedir alguma informação, ligue agora e dê o primeiro passo para a mudança da sua vida. Que atenção você tem dado à sua vida amorosa? Eu não tinha cuidado. Essa é a questão. Eu não tinha cuidado com a minha vida amorosa. Então era gostar de certas pessoas, mas aquelas pessoas eu sabia que no fundo não eram certas para mim. A falta de cuidado pode ocasionar em grandes problemas. Eu venho de um divórcio, né? E depois desse divórcio entrei num relacionamento, um namoro, fracasso total. E depois conheci uma pessoa também, achava ser uma boa pessoa, mas foi
frustrante novamente. A gente brigava muito, a gente não tinha paciência um com o outro, qualquer coisa era motivo para discussão. E era, que nem ele falou, era muito problema externo, né? Assim, a gente tinha muito problema no trabalho, em amizades, coisas que a gente trazia para dentro do casamento e acabava brigando, gerando discussão. A gente ficava dias sem se falar. Chegava em casa, eu só queria saber de ficar sentado, assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa. E nada de querer conversar com ela. Ela sim procurava para conversar e eu não dava muita atenção. Quando começava a brigar, não parava mais. Eu queria parar a conversa, queria parar a briga, mas não conseguia, nem eu nem ela. Na terapia do amor, milhares de pessoas buscam cuidar da vida amorosa através de lições inabaláveis. Eu fiquei sabendo que aqui tinha um direcionamento certo para minha vida amorosa. Eu tive uma perspectiva diferente dessa área da minha vida e comecei a dar mais cuidado, mais atenção para isso. Eu comecei a prestar muita atenção no que o Renato falava e a Cris falava, e eu comecei a pegar aquilo para mim. E eu via que aquilo não estava me fazendo bem, porque não era uma pessoa que tinha visão de futuro, ele era momento, enquanto eu pensava no futuro. Então foi quando eu comecei a colocar em prática na minha vida. Não quero mais isso também, vou fazer o que eles estão falando, porque aqui eles falam e quando a gente coloca em prática, de fato acontece. A pessoa que não tem limites do próprio eu, ela não consegue controlar suas emoções, seus sentimentos. Entra em uma relação e já se entrega totalmente. Mal conhece a pessoa, já está se entregando, já está se declarando para a pessoa. Não tem aquela compostura. Peraí, eu gosto dele, mas eu não conheço ele bem ainda. Eu gosto dela, mas peraí, deixa eu ver direito. Ela não consegue segurar suas emoções. Não tem limites nos sentimentos. Não tem limite nos comportamentos. Cada vez mais estou completa comigo, aprendendo cada vez mais sobre mim. O resumo disso é que após que eu coloquei em prática, realmente tive o resultado muito bom. Hoje eu estou em paz, eu estou bem, estou aprendendo a reconstruir de fato cada vez mais o meu eu, a minha área, a minha vida amorosa. Eu sei que eu mereço o melhor. E eles nos ensinam, a gente está olhando e focando sempre no melhor. E antes eu olhava muito pequeno, eu olhava muito baixo. Agora, cada vez mais, eu aprendi com eles a olhar sempre grande. E isso está me ajudando bastante. Que a Cris fala muito, geralmente, nas palestras da mulher se valorizar. De saber fazer as escolhas certas, de ouvir os conselhos certos também para essa área. E botar em prática. Hoje eu tô mais confiante, assim, comigo, depois que eu comecei a frequentar as palestras, e tem feito muito bem para mim. O nosso lar depende muito de nós, mulheres. Muito mais do que dos homens. E eu vejo isso como um privilégio. Então, já que nós temos essa dificuldade de dar com muita coisa ao mesmo tempo e continuar sorrindo e falando tudo bem, bom dia, já que isso é uma dificuldade, nós temos que aprender a lidar com o nosso estresse. Ao invés de falar assim, não, eu sou assim mesmo, todo mundo tem que aprender, vai acostumando porque aqui em casa é assim. Não seja essa pessoa. Sabe por quê? Às vezes a impressão que você pensa você está dando é o seguinte, ninguém vai errar com você. Se você for uma pessoa estressada, então as pessoas vão ter medo de errar com você. Então elas vão todo mundo andar na linha. Então todo mundo em casa, o marido, os filhos, todo mundo tem medo de você. Porque senão vem um chinelo na direção dele. Então você pensa assim, não é assim que eu tenho que manter a minha casa em ordem. E na verdade, é ruim morar com uma pessoa assim. Depois que a gente conheceu a terapia, a gente veio, tem uns 3 meses mais ou menos que a gente está frequentando, a gente começou a mudar muito um com o outro, sabe? A gente começou a ser mais paciente. Hoje eu consigo falar e consigo ouvir, né? Antigamente um só queria falar, só queria ter razão e já gritava com o outro e já ia dormir emburrado. Hoje não, hoje eu vejo que não, peraí, eu peguei pesado. A Cris vive falando que a gente tem que respirar, tem que deixar às vezes para um outro momento para conversar. E a gente começou a fazer isso, as coisas têm melhorado bastante. Estou feliz, estamos mais companheiros um do outro. O que ela vai fazer eu faço junto com ela, o que eu vou fazer ela vai fazer junto comigo. E é isso que nós estamos indo, caminhando junto, de mão dadas. Juliana e Helder gostam tanto da terapia do amor que até convidam outros casais para as palestras. Hoje meu irmão veio com a minha cunhada, a gente já está trazendo, semana passada foi um outro casal que veio. Assim, o que a gente está aprendendo, a gente está levando para os familiares, para os amigos também. A gente estava vendo o dia a dia deles e estava também com a mesma situação que nós. Não estava brigando por eles dois, mas pelo dia a dia dos dois. Se ajudou nós dois, com certeza o Renato e a Cris vão ajudar eles dois. Eu já conhecia, né? O trabalho através da televisão e agora aguçou mais o meu interesse a partir dos meus amigos. Sempre há algo que melhorar, né?
Sempre a gente espera crescer mais, né? Então é isso, essa é a nossa expectativa, melhorar cada vez mais, crescer cada vez mais, né? Aqui eu vou poder aprender um pouco mais, já conheci o trabalho através da televisão, através dos nossos amigos, vi pela primeira vez. Muito feliz de estar aqui. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Talvez você pense que as palestras são somente para casais, para quem está em um relacionamento. E não é verdade. As pessoas que vêm às palestras são tanto pessoas que estão em um relacionamento, quanto aquelas que estão sozinhas querendo aprender para não errar, e outras que já erraram muito e não querem repetir o erro. Não querem que o que está acontecendo na vida de outros casais aconteça na vida delas. É o caso da Aline aqui, que você vai ver como que ela viveu uma vida de solteira que muitas mulheres estão vivendo, muitas mulheres e homens estão vivendo. Mas chegou um momento que ela cansou. Ela cansou, porque aquilo que é pintado, é vestido com uma roupa atraente, né? O estilo de vida que é vestido com uma roupa atraente para o solteiro aí fora, a vida de curtição, chega uma hora que a fatura chega. E chegou para ela. Vamos assistir. Cada pessoa traz consigo uma história, uma bagagem que carrega. Muitas vezes, traumas e influências negativas as impedem de acreditar na felicidade. Antes das palestras da Terapia do Amor, era exatamente isso que acontecia com a Aline. Eu cresci num lar totalmente destruído, sem referência nenhuma de relacionamento feliz, né? Eu cresci vendo meu pai e a minha mãe brigarem, agressões físicas, verbais, traições da parte dele. Então eu cresci com a minha mãe reclamando, chorando, sofrendo, e eu achava que nenhum homem prestava. Que eu nunca ia ser feliz no amor, assim como ela não foi. O retrato da frustração da mãe ficou marcado de maneira tão intensa que para a Aline era muito difícil superar aquele sentimento. Diante dessa situação, sua vida amorosa foi afetada da pior maneira. E aí, fui para as baladas, conheci muita gente e comecei a namorar. Então eu já vim com aquela bagagem toda de relacionamento frustrado da minha mãe. Então eu não confiava nele, tinha um ciúmes doentio, ligava o tempo todo, o dia inteiro, onde você tá, com quem você tá. Então aquilo foi desgastando. Então namorei 2 anos e foi literalmente um inferno o nosso relacionamento. Também houve traição da parte dele e aí foi piorando o que eu já achava em relação aos homens. Aline resolveu então romper a relação que já não dava certo, desistir de vez da vida amorosa e cair no mundo. Não tinha amor próprio, não me valorizava, mas eu queria que alguém me valorizasse. Mas eu não me amava, eu não valorizava o meu corpo, né? O meu modo de falar era agressivo, de vestir, eu me judiava, né? E aí fui ficando com um, com outro, sem querer saber de nada. E aí veio um próximo relacionamento, que foi pior do que o primeiro. Eu achava que nunca seria pior e foi pior. Aline estava tão desacreditada no amor que se deixou ser maltratada, enganada e traída pelo novo namorado. Eu me contentava com aquela situação porque eu não queria ficar sozinha. Eu queria alguém, né? E quando a gente está ansioso, a gente aceita qualquer coisa. A carência faz a gente aceitar qualquer situação. E mais uma vez, revoltada com os homens e com a falta de amor, Aline se perdeu. Ficava com quem eu queria, saía, tinha tudo, ao mesmo tempo não tinha nada. Chegava, chorava porque eu tinha aquele vazio, aquela tristeza. Ela passou por mais diversos relacionamentos fracassados e cheios de mentiras. E a cada tentativa passava a acreditar ainda menos no amor. Chegou um momento que eu falei, não aguento mais. Tinha desejo de suicídio, porque tudo pela vida sentimental. Eu cresci ouvindo que nenhum homem prestava, eu cresci ouvindo que eu não ia ser feliz no amor, vendo exemplos na família de que nada dava certo, e eu estava passando por aquela situação também. Aí eu dei um basta e aí eu conheci a Terapia do Amor. Ao conhecer as palestras da Terapia do Amor, um mundo novo se abriu diante dos olhos de Aline. E aí eu vi que a errada era eu, que não eram todos eles, que eu precisava mudar. Não só
a Aline por fora, mas de dentro para fora. Então eu aprendi que não era que nenhum homem prestava. Tem homens que prestam, sim. Eu aprendi a me valorizar no meu modo de falar, no meu modo de vestir, valorizar o meu corpo. Eu aprendi que eu precisava me amar para querer amar alguém. Eu precisava ser feliz sozinha para poder fazer alguém feliz. Então, eu comecei a vir nas palestras, obedecer. Tudo que era passado pelo Renato e a Cristiane, eu fazia. Olha, para fazer isso, eu fazia. Era para fazer aquilo, eu fazia. Fui cuidando de mim, me curando interiormente. Hoje, ela é uma mulher transformada e pronta para amar de maneira inteligente. Hoje eu não preciso de ninguém para ser feliz. Não que eu não queira, eu quero alguém, mas alguém que também seja da mesma forma que eu, que pense como eu, né? E hoje eu tenho certeza que Deus não demora, Ele capricha, né? Então eu não preciso de alguém para ser feliz, eu preciso ser feliz para fazer alguém feliz. E hoje eu estou na terapia, continuo fazendo a terapia e até eu morrer. Você vai entender agora por que muitos solteiros, como a Aline, precisam participar da terapia do amor. Veja a sua pergunta desta amiga lá do Rio de Janeiro. Namoro à distância. Ele está desempregado e, a princípio, procurando emprego agora. Ele está pensando em trabalhar, né? Tá buscando um emprego e parece que está vindo uma proposta dele trabalhar de segunda a sábado. No caso, a gente se veria pouco. E conversamos a respeito de eu ir mais lá para vê-lo, e eu fico insegura, né, a respeito de não se vermos mais como antes, ele não falar comigo. Como eu posso lidar com essa situação dele trabalhar aos sábados e não poder vir me ver, ou vice-versa? Então, você vê, ela tem uma insegurança porque ele agora vai trabalhar de segunda a sábado e eles não vão poder mais se ver tanto quanto antes. Namora à distância. Veja, eu fico sempre lembrando, quando eu namorava a Cristiane, a gente só se via sábado à tarde. E às vezes não se via sábado à tarde, não dava para se ver. E não tinha internet, celular, WhatsApp, nada disso. Era uma vez na semana. Então, mas isso não gerava insegurança. Quando a pessoa está bem com ela mesma, então ela sabe, pelo menos dentro dela, ela tem a consciência do que é o objetivo deste namoro. O objetivo é conhecer, é chegar a uma conclusão para onde a gente quer ir, dar certo para casar, não dar certo para casar, não ficar perdendo tempo se vê que não dá certo. Ela tem essa consciência dentro dela. Ela sabe e tem padrões para si mesma e para outra pessoa. Se ele fizer alguma coisa errada ou se ele não está mais dando atenção, não está fazendo o esforço no tempo vago que ele tem, que pode ser pouco, mas se no pouco que ele tem, ele se mostra interessado em vê-la, é um bom sinal. Se ele não está nem aí para você, no pouco tempo que ele tem, então também é um outro sinal. Então, a pessoa solteira precisa, em primeiro lugar, aprender como conduzir o namoro, como conduzir a vida amorosa. Só assim é que você vai ser feliz, seja no namoro ou no casamento. Eu recomendo, amiga, que você leia Namoro Blindado, nosso livro Namoro Blindado para solteiros, e que você vá curar o seu coração, essa insegurança aí na terapia do amor no Rio de Janeiro, tá bom? Fica a dica para você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã com mais dicas de amor e também na terapia aqui no Templo de Salomão. Até lá! A wonderful show. It's the most intelligent show on television.